Olha, está aí já praticamente chegando ao final do prazo para quem vai aí concorrer ao SISU, né? E a gente está aqui com o professor Alcindo do IFRN, que vai trazer mais detalhes com relação a esse assunto. Professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de nós estar conversando sobre as possibilidades que os alunos da região, os estudantes têm no ingresso no IFRN, nos cursos superiores, né? Aproveitando e ratificando que, embora exista a tradição, né, dos cursos de ensino médio integrado, mas nós temos 2 cursos superiores aqui no IFRN Caicó, que é o Tecnólogo em Design de Moda e a licenciatura em Física, né? E a gente queria conversar um pouquinho mais sobre a licenciatura em Física aqui do IFRN, em função do programa Pé de Meia, né, lançado na última sexta-feira pela CAPES, né, e na semana passada também anunciado pela imprensa, divulgando a portaria ministerial, né, e do governo federal na divulgação do Mais Professores e junto a isso o programa Pé de Meia. Professor, qual a importância, que importância tem essa relação que o governo federal tem feito aí do Pé de Meia com as licenciaturas? De fato, é fundamental essa implantação? Bom, Geraldo, a gente tem algumas controvérsias em todas as políticas que envolvem principalmente a questão de educação e em especial as licenciaturas, né? A gente tem tido dentro dos censos de educação superior nos últimos anos, na verdade nas últimas décadas até, né, uma amostra bem clara que a evasão dos cursos de licenciatura é um problema bem persistente, né? E sério. E sério. Eu estudo um pouquinho essa parte, né? Por exemplo, a licenciatura em Física, ela tem uma evasão de quase 72% no ano passado em todo o Brasil. Então é um problema de fato. Agora, eu acho também que o governo federal deve tratar de maneira, digamos assim, mais aprofundada, considerando as pesquisas na área, né? Então, é um programa interessante, não deixa de ser, né? Mas a gente tem alguns programas que já estão implantados na licenciatura, como o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, que mereceria uma atenção especial, inclusive com mais investimento, né, em ampliação do programa, que esse programa também tem a finalidade de permanência dos estudantes e êxito, né, dentro das licenciaturas. Então, tem essas questões. De qualquer forma, o programa Pé de Meia é um programa interessante, né? Está no início, então haverão ainda outras questões que vão ser analisadas. A gente espera também que haja alguma mobilização dentro das instituições no sentido de avançar esse programa, né, e torná-lo mais completo, digamos assim, para atender as pesquisas que envolvem a evasão dos estudantes, mas não deixa de ser um programa importante. Então, né? então na sua opinião, deveria ser uma questão paralela? O Pé de Meia, mas uma outra avaliação ou uma outra valorização das licenciaturas por um outro caminho? Sim, porque o grande problema da evasão das licenciaturas não está exatamente nas licenciaturas, né? Aí vem uma questão que as pesquisas apontam e que é até meio notório, né, dentro da nossa sociedade, que é a valorização do profissional, né? Então, o profissional de educação, o professor, ele precisa ser melhor valorizado, não apenas em questões salariais, né? Quando a gente analisa um pouquinho o piso nacional, ele trouxe algum avanço salarial, mas ainda se precisa melhorar as condições de trabalho, né? Estrutura. A gente tem muitas escolas, eu visito várias escolas, né? Não só aqui na região do Seridó, mas como eu já trabalhei também no Vale do Açu e aquela região ali, eu conheço um pouco também, né? Então, assim, a gente vê muitas escolas ainda hoje com pouca estrutura. Você tem uma escola que não tem ar-condicionado ainda, por exemplo, para os alunos terem aula à tarde. Falta de estrutura, problemas estruturais são interessantes, além da questão de apoio aos professores, equipe interdisciplinares e outras coisas que melhorariam a qualidade do trabalho. E isso o senhor fala na relação com o ensino básico? Isso, porque nós preparamos como formadores para o ensino básico. Então, o nosso licenciado prioritariamente tem um perfil para trabalhar na educação básica. Então, a valorização do profissional da educação básica é o grande X da questão em termos de atrativo profissional, né? Então, as licenciaturas têm como, claro que existem outras questões que as pesquisas apontam, mas essa, sem dúvida, é a principal. Então, o governo federal traz uma coisa interessante, mas o cerne da questão ainda continua em aberto. Agora, essa relação ela pode ser feita talvez nas duas pontas, tanto na ponta de saída, na valorização do profissional depois de formado, mas também na entrada, na educação básica, na formação de jovens, por exemplo. Esse jovem, talvez, não sei se seria o caso de física, né? Mas a falta de interesse do jovem em ingressar numa licenciatura já está lá no problema da educação básica? Sim. O que acontece é que nós, muitas vezes, se tornou até uma questão meio que cultural, né, a desvalorização do profissional. Né? Embora, como a gente tem repetido,
houve certa valorização em aspecto salarial, mas também em esferas administrativas diferentes, né? Então as esferas administrativas ainda são muito desiguais, salário, quando a gente pensa em termos de vencimentos, né, de salário, mas de fato, o aluno, quando ele está no ensino básico, principalmente no ensino médio, quando ele começa a desenvolver esse aspecto pela opção profissional mais fortemente, né? Então ele precisa escutar o relato do professor, né? Poxa, eu gosto do meu trabalho, minha profissão é bacana, né? Ela o professor é a referência dele. É a referência dele, né? Em termos de... Então, quando ele é o professor que realmente não está satisfeito com o que faz, então isso acaba desestimulando um pouco. E o programa Pé de Meia, ele traz mais do que um pensamento de valorização, que fica um pouco discutível, mas a tentativa de trazer alunos com índices em termos de Enem, né, índices com notas mais altas, né? Então ele faz um ponto de corte para você poder ter direito ao Pé de Meia, de 650 pontos no Enem, né, na perspectiva de trazer alunos que também é um pouco discutível, não significa que esses alunos sejam exatamente melhores, né? Mas de qualquer forma eles se prepararam melhor para essa avaliação, né? E aí esse reflexo seria tentar trazer esses alunos para as licenciaturas. E eu não sei nem se é possível fazer essa relação, e se não for possível, o senhor pode até corrigir aí, né? Talvez a tentativa do governo seria uma tentativa talvez forçada, né? Não, eu vou dar um valor financeiro para trazer esse aluno. Isso é perigoso em algum momento? Assim, não sei se... O governo federal acaba dando a mesma ênfase que ele dá ao ensino médio, com o programa Pé de Meia, às licenciaturas. Sim. Mas os cursos de graduação, principalmente os cursos que têm financiamento pela CAPES, né, em termos de pesquisa e extensão, sempre vinculam bolsas a algum tipo de atividade além da acadêmica no sentido de ensino, né? Então, pesquisa e extensão são interessantes. Por exemplo, o PIBID. O aluno ingressa, tem a bolsa dentro do programa e ele faz atividades principalmente vinculadas à extensão e também à pesquisa nas publicações. Então, me preocupa um pouco, às vezes, você trazer o aluno apenas por essa relação, ter né? essa relação de ensino. Claro que é cedo, né? A gente precisa não dá para fazer também uma avaliação, né? dessa forma, né? Mas traz alguma preocupação. De qualquer forma, como eu repito, é um avanço em termos de você tentar trazer alunos para a licenciatura, motivando-os no aspecto financeiro. De fato, um dos fatores de evasão é realmente alguns alunos não conseguem se manter, né? A gente vem do momento há alguns anos, desde que houve essa ampliação do ensino superior principalmente, muitos alunos carentes, né, em vulnerabilidade social, que ingressam no curso superior, mas não conseguem se manter. Isso é um fato e as pesquisas apontam isso claramente, é um dos motivos de evasão, sim. Então, nesse aspecto, isso corrobora, né, com as pesquisas e é interessante, né? Agora, o senhor falando aí do ponto de vista da física, né, já que o senhor está na área, né, é importante falar aqui nessa referência para o aluno, para quem está em casa agora nos ouvindo, né, que vai se inscrever no SISU, vale a pena se inscrever para física do IFRN? Sim, vale a pena, né? Mesmo eu tendo uma certa parcialidade, não tem como evitar, né? Não. Eu trabalho no curso e coordeno o curso atualmente, né? A gente tem dentro do IFRN um avanço muito grande e essa interiorização dos institutos trouxe isso, que é o que a gente chama de adequação docente, né? Então, o número de profissionais que lecionam física formados em licenciatura em física, né? Então, isso aumentou bastante. Melhora a qualidade da educação, principalmente no ensino básico, né? Você tem um profissional formado na área em que ele atua, né? A gente ainda tem em torno de 23% no estado, ainda tem essa questão, você ainda tem 23% dos professores que ensinam física que não são graduados na licenciatura em física. Né? Ainda há esse número? Ainda há esse número, e detalhe que o Rio Grande do Norte é o que tem uns índices mais altos de adequação. Você vai para Pernambuco, o índice de adequação é de 23%. Então, quase 77% não trabalham, não lecionam física sem estarem graduados na licenciatura. Então, problemas de adequação docente e as licenciaturas contribuem muito com isso, né? O IFRN, com a licenciatura em física, tem tido uma boa empregabilidade. Eu fico muito feliz quando a gente vai com os programas como o PIBID, ou vai às escolas e encontra alunos egressos do Instituto, né, que estão dentro com matrículas no Estado, concursados, né, alguns trabalhando mesmo de forma temporária, outros em escolas particulares. Então, o índice de empregabilidade, tanto no Estado, tem sido muito bom. A gente tem, em alguns aspectos, também trabalhado com os municípios, né, na questão de aceitar os alunos da licenciatura em física para o ensino de ciências, né, que é uma outra questão interessante também, mas em muitos aspectos tem
ampliado mais o campo de trabalho para os nossos ex-alunos, né? E a gente fica muito feliz de ver essa empregabilidade. E aí, de novo, vale a pena, né? É uma possibilidade, é um bom curso. A gente tem doutores e mestres, né, no curso. A maioria, inclusive, do curso a gente tem muitos doutores. E então isso traz uma qualidade e traz para a região, para os nossos alunos, de inserção no mercado de trabalho de maneira exitosa. Agora, evidentemente que estamos falando aqui de uma licenciatura, mas o campo de atuação de quem vai terminar a licenciatura em física pode ser ampliado, pode ser maior também, além da sala de aula? Sim, sim. Inclusive, a gente tem alunos que também foram aqui de Caicó, que estão em programas de pós-graduação, mestrado e doutorado em Mossoró, na UERN, e também em Campina Grande, né, trabalhando com pesquisa em física aplicada, né? Então, se o aluno, se a pessoa, né, o aluno, o estudante, tem interesse em física aplicada, ele também pode fazer a licenciatura e ingressar depois nessas áreas, né? Então, ele pode fazer, sim, essa ponte. E nada impede que ele também faça depois o bacharelado em física. Sim, ele pode fazer. Mas aí vem outra questão, aí vou defender a licenciatura, né? O bacharelado em física, ele pode ser importante para a pessoa que quer já começar na pesquisa muito cedo em física aplicada. Mas quem vai fazer um mestrado e um doutorado, atualmente os programas perceberam que você não tem essa diferença notória, né, entre licenciados, e os alunos licenciados são bem aceitos e têm bom desempenho nesses programas também. Ok, professor, qual é a expectativa para receber alunos em 2025 no IFRN de Caicó? Bom, o programa PED-6 traz algumas contribuições, né? Assim, para deixar mais claro como é o programa ele vai ter uma bolsa de R$ 1.050, né? Sendo R$ 700 podendo sacar-se mensalmente, né? Se eu não me engano, o programa começa a pagar em maio, tá? E 350 ficaria em poupança. Ele recebe essa bolsa por 4 anos, podendo ser prorrogado por mais um ano. E quando ele termina o curso, ele tem direito a sacar a poupança que o governo federal, no caso, separou desses R$ 350 mensais até o final do curso. Só é possível fazer, pleitear o PED-6 se ele for ingressante pelo SISU, nesse agora de 2024. Então, o aluno que fez o Enem teria até amanhã, né, o último dia de inscrição, ele faz opção por uma licenciatura, né, e aí, quando ele vai fazer a matrícula na instituição, no caso do IFRN, por exemplo, ele vai ter que fazer um cadastro na que a gente chama de plataforma Freire, que é onde a CAPES faz os pagamentos, e aí nesse cadastro ele solicita a adesão ao programa PED-6. Lembrando que ele precisa ter pelo menos 650 pontos, né, o ponto de corte para esse programa. O governo federal vai distribuir no país 12 mil bolsas, né, para essa finalidade, em prioridade SISU e depois ProUni e FIES, né? Além do SISU, também tem que atender outros critérios? Não, a princípio SISU. não tem também. Antes se falava um pouco no critério de estar cadastrado em alguns programas de assistência do governo federal, mas isso não é necessário. Não é mais preciso. Qualquer aluno, né, não tem mais essa questão que envolve os programas do governo federal. Ele pode fazer, sim, pleitear, e aí vai em ordem de pontuação até atingir as 12 mil bolsas, né, que o governo está oferecendo. Quais são os riscos de deixar para a última hora a matrícula no SISU? Bom, o risco de deixar de última hora é ter algum problema no SISU, principalmente, tá? Então ele tem até amanhã para fazer a inscrição, fazer essa opção, analise. As licenciaturas, em especial em física, e as outras que a gente tem aqui em Caicó também, oferecem boas oportunidades de empregabilidade, né? A questão dos salários, né, que às vezes realmente melhorou bastante, né? Minha esposa é professora também da rede estadual, né? Então tem melhorado, principalmente você com mestrado e a pós-graduação, doutorado. Então os vencimentos, eles melhoraram muito nos últimos anos. Então, assim, não é questão mesmo apenas de salário, é questão da valorização, como a gente falou. As condições de trabalho influenciam um pouco, mas é um processo contínuo. Então, ser professor, e aí a gente fala do professor, mas há professores também que estão muito satisfeitos com a profissão, e esses alunos também sentem espelhados nesses professores, né? O professor que gosta de lecionar, que tem reconhecido que é um processo um pouco mais demorado, mas que ele vem acontecendo, né, em termos de valorização profissional, e que é uma conquista da categoria e tem que continuar, né? Não existe, ainda mais professor, né? Ele tem que estar realmente envolvido nessas questões sociais, e a valorização da nossa profissão depende muito mais da gente, né, em termos de conquistas e avanços.
Obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Bom, para quem vai fazer e optar pelo Boa sorte. pelo SISU, né? Boa sorte. E o IFRN está com matrículas abertas a partir de 27 de janeiro até 31 de janeiro. Então é pouco tempo, né? E o programa Pé de Meia vai estar disponível até 17 de fevereiro. Então, se ele fizer a opção agora, né, ou amanhã pelo IFRN, a partir de 27 de janeiro ele vai lá fazer a matrícula e já entra para fazer o cadastro na plataforma Freire e já faz a solicitação, né, como interessado em participar do programa Pé de Meia. Então, eu agradeço mais uma vez, viu, Marcos, a oportunidade de estar aqui divulgando e conversando um pouco com vocês. Muito obrigado mais uma vez. 8h11. Dando sequência aqui ao nosso Panorama 95.